Sejam muito bem-vindas ao canal da Escola do Saber. Eu sou a Cris Novaes, sua mentora. Estamos aqui para mais um vídeo hoje, lindeza. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito recorrente e que às vezes a gente passa batido e a gente não entende por que está acontecendo, por que a gente não está conseguindo produzir, por que a gente não está conseguindo criar. E aí nós mulheres entramos num chicote grande e a gente fica se achando burra, incompetente, reforça as nossas dores internas de achar que a gente não é suficientemente boa e aí vai ladeira abaixo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, principalmente para nós mulheres, que é cansaço. Cansaço que vai levar a gente a olhar para a gente e dar a devida importância aos tempos de pausa, que é próprio do feminino. Então hoje a nossa pauta é sobre isso, deusa, cansaço. O que o cansaço está fazendo com você? Será que você está percebendo isso? Vamos falar sobre isso hoje. Quero convidar você a se inscrever nesse canal maravilhoso. Toda semana tem vídeo novo aqui. E ao final, se você gostou desse vídeo, se você achou na sua avaliação que ele te serviu, que vai ser bom pra você, que foi bom pra você, dá um like, certo? E comenta aqui no que você achou, o que você percebeu, o que você sentiu e chama outras lindezas pra cá, me ajuda a divulgar o canal, certo? Então vamos lá. Muitas vezes a gente tá no nosso processo de construção do nosso negócio, a gente tá no nosso momento de fazer o nosso negócio crescer, de tomar corpo, e a gente vai indo e a gente não percebe que a gente às vezes está cansada e que a gente precisa de pausas. O que começa a acontecer com a gente? A gente começa a ter dificuldade de criar, a gente tem dificuldade de fazer os nossos conteúdos. A gente senta na frente do computador e fica olhando para ele horas, escreve uma frase, não sai daquilo, a gente escreve, não é aquilo que a gente queria escrever, vira um bololô e a gente começa a ficar irritada com a gente começa a duvidar de que esse é o nosso lugar, se a gente está fazendo a coisa certa, se é aqui que a gente devia estar mesmo. Entra num looping muito maluco, a gente fica com ansiedade, afeta a nossa relação com a comida, afeta o nosso sono, o nosso corpo começa a gritar, apresentando sintomas, dores de cabeça constantes, dores articulares, questões, principalmente na nossa biota, no nosso estômago, ciclo menstrual vira um bolo. Quem já está na menopausa, como eu, por exemplo, começa a ter os sintomas, começam a ficar maiores, então os fogachos aumentam, várias questões começam a ser desreguladas, o sono vira uma loucura, você não consegue dormir direito, você está cansado, você não consegue dormir, porque o excesso de cansaço afeta o sono de uma maneira extremamente danosa. A gente está ali com o corpo dolorido, a gente está cansada, mas a gente não consegue dormir. E obviamente que a partir daí outros sintomas mais graves podem acontecer se a gente não toma cuidado com isso. E por que eu resolvi trazer essa pauta para vocês, deusa? Porque nós mulheres, a gente está sempre no limite e a gente está sempre achando que a gente pode um pouquinho mais. Vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. O corpo tá ali sinalizando há um tempão. A gente vai negligenciando, a gente vai fazendo uma coisinha aqui, toma um chazinho, faz uma meditação, aplica um reiki, mas o sintoma tá ali. O sintoma tá ali. Ele volta, sai de um lugar do corpo e vai para outro, para poder mostrar pra gente que a gente tá precisando parar. O nosso corpo é a boca da nossa alma. O nosso corpo é a forma pela qual o nosso espírito se expressa, se comunica. Então a gente precisa estar muito atenta àquilo que o nosso corpo está dizendo pra gente. Então esses sinais que vêm muitas vezes como sintoma, porque o nosso corpo ele é muito inteligente e ele nos ama muito. Ele é um instrumento que está a serviço da nossa vida.
Então, o que ele faz? O que é um sintoma? O sintoma, ele é um processo de regulação interno. Quando ele percebe que tem alguma parte do nosso corpo, algum órgão que está falhando, está sobrecarregado, o que ele faz? Ele apresenta um sintoma, que é a forma que ele está querendo comunicar para você, dizendo assim, ó, você está sobrecarregando o sistema, então eu estou aqui criando uma forma de regulação para equilibrar isso. E o sintoma vem, né? Altera seu processo bioquímico e aí você começa a ter esses sintomas que eu citei, começam a aparecer. E aí, Deusa, nós mulheres, a gente precisa entender que nós temos uma forma de se mover no mundo diferente dos homens. E a gente precisa respeitar isso. Esse é um outro ponto muito importante nesse processo do cansaço, porque a gente entra numa briga interna inserida nessa contemporaneidade que fica nos dizendo que a gente precisa produzir, que a gente precisa fazer, que a gente não precisa de homem, que a gente não pode depender de homem e que a gente tem que dar conta, que a gente não é sexo frágil e realmente nós não somos. Só que essa frase de não seja, você tem que ser antifrágil, você não é um sexo frágil, você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira, faz com que essas frequências energéticas entrem no nosso campo de forma subliminar, reforçando as nossas crenças e dores, fazendo com que a gente não se permita pausar, fazendo com que a gente não escute o nosso corpo, fazendo com que a gente negligencie, que a gente vá criando algumas anestesias temporárias para a gente poder continuar nesse processo maluco. Isso vai adoecendo a gente. Então eu quero chamar a atenção para vocês hoje, para que vocês possam escutar o corpo. Não é normal se sentir mal. Não é normal sentir dor de cabeça. Não é normal não conseguir criar. Não é normal não conseguir dormir. Não é normal ficar irritada durante muito tempo. Não é normal. Então, assim, não normalize os sintomas. Respeite os seus ciclos, respeite as suas pausas, respeite o seu movimento. Se observe, escute o seu corpo e dê a ele aquilo que ele está precisando, certo? É muito importante que você olhe para isso, porque isso vai afetar. Uma pausinha para a água. Isso vai afetar diretamente os seus resultados, Deusa. Porque vai afetar a sua performance. O jeito, a forma como você produz. E uma coisa muito importante, que eu falo muito para as minhas alunas e mentoradas. Nós mulheres, nós produzimos a partir de um aspecto muito importante, que é muito diferente dos homens. Os homens, eles produzem a partir do aspecto da quantidade. E não estou dizendo que o que eles fazem não tem qualidade, não é isso. Mas o homem, ele é a quantidade, ele é o movimento do fazer mesmo. É quantitativo. Nós, mulheres, somos do aspecto da qualidade. Nós não produzimos em quantidade, mas em qualidade. Nós qualificamos aquilo que fazemos, nós qualificamos o ambiente, nós qualificamos a tarefa, nós qualificamos o nosso servir. Nós produzimos a partir do aspecto e da ideia de geração de valor. Nós partimos do lugar de acolhimento, de amorosidade. Nós partimos desse lugar de respiração, onde a gente, ali naquele momento de inspirar e expirar, a gente processa as informações e coloca essas informações no mundo através de um agir, através de um movimento. Então não é nessa coisa maluca de fazer. A gente precisa respeitar isso. Nós não somos homens. Nós temos o masculino em nós, mas ele trabalha junto com o feminino que nos habita. Assim como os homens também têm o feminino deles,
mas a forma de se movimentar, por serem seres masculinos, num corpo masculino, não estou falando de sexualidade, eles têm um tempo de movimento diferente, um ciclo diferente. Nós, seres femininos, num corpo feminino, não estou falando de sexualidade, nós nos movimentamos em ciclos e tempos e movimentos diferentes. E isso precisa ser respeitado para que a gente possa realmente produzir com qualidade, estrategicamente, de forma inteligente, para que a gente possa gerar os resultados que a gente deseja no nosso negócio. Eu acabei de voltar de momento de pausa. Dei um momento de pausa e, assim como muitas de vocês, também neste momento da minha vida demorei para responder ao que meu corpo já estava trazendo, porque eu venho num momento de ascensão muito grande, de crescimento muito grande do meu negócio. Então eu entrei naquela briga interna. Como é que eu vou parar agora que eu estou no meio do movimento de ascensão? Não vou parar agora, não posso perder esse bonde. Só que, deusas, aí eu vou falar para vocês de uma experiência, tá? De algo que eu vivi, que eu estou vivendo nesse momento. Foi uma das coisas mais inteligentes e mais, vou usar uma palavra de uma velha amiga benzedeira, mais auspiciosas que eu fiz na minha vida. Foi parar no momento de ascensão. Foi muito importante dar essa parada interna e externa também, porque eu saí de cena durante uma semana. Porque justamente nesse momento que eu tô de crescimento do meu negócio, de transformação da Cristiane, de um novo nível que a Cristiane está alcançando como pessoa, como espírito, como mulher, e essa transformação está reverberando no meu negócio também está mudando, crescendo, se modificando. Foi muito importante, deusas, para que eu pudesse olhar quem eu sou, o que eu quero, como eu quero. Será que o meu negócio está indo para onde eu quero que ele vá? E esse eu quero é esse eu divino, esse eu que sabe que está a serviço de algo maior, esse eu que se comprometeu a ser um canal limpo para que esse amor divino passe e transborde através de mim. Que esse amor, ele seja a mola propulsora, que seja o combustível que vai mover as ferramentas que eu utilizo no meu trabalho para ajudar outras pessoas, para transformar a vida de outras terapeutas através daquilo que eu faço. Então, foi muito importante para olhar isso, rever valores, rever princípios e olhar para mim, olhar para aquilo que eu quero construir e a forma com a qual eu quero construir o meu negócio daqui para frente. O que eu preciso mudar? Olhar para a Cristiane, qual é a percepção que eu tenho da Cristiane hoje? O que essa mulher diz hoje? O que ela comunica hoje? Como é que eu estou percebendo essa mulher hoje? Essa mulher que existe hoje dentro de mim, que caminha e que toca esse negócio, ela é a mulher que eu quero olhar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, Deus. Essa mulher que está aí, ela é a mulher que você quer encontrar daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos. Ela é a mulher que tem os atributos, as competências necessárias para sustentar o negócio que você quer criar, que você está criando neste momento. Foram essas as perguntas que eu fiz para mim durante esse recesso. Durante o recesso de uma semana eu fiquei longe das redes sociais, muito pouquíssimo, postei algumas coisas no stories lá no Instagram, mas fiquei muito out, meus telefones ficaram no modo avião praticamente 90% do dia, e eu fiquei muito nesse processo do essencial, que é simples, né? Que é um princípio dentro da sistêmica, que é
dormir muito. Eu dormi muito, deusa. Me alimentei muito bem. E muito nessa coisa de cozinhar, de escolher os alimentos que eu queria colocar para dentro do meu corpo. Muito percebendo o que ele queria, o que ele precisava, que nutrientes eu precisava para nutrir o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Eu ouvi muita música boa, fiquei muito comigo, li muito, deusa, foi tão produtivo, porque eu abri espaço para estar conectada só comigo, sabe? Então eu consegui, foram apenas 7 dias, em 7 dias eu li 2 livros, foram aí 520 e poucas páginas, isso maravilhoso, e meditei muito, isso me ajudou muito, é um processo que ainda está decantando. Eu confesso a vocês que a alma não está completamente acoplada ao corpo, ela ainda está voltando e sem dúvida nenhuma o meu ritmo é outro hoje e ele vai se mostrar ainda porque ele está em processo de ajuste, mas eu estou trazendo essas coisas para vocês para que vocês possam entender que isso não é ruim, isso é muito bom. E eu confesso, outra confissão é dizer que nesse processo de reconexão comigo, eu não tenho todas as respostas. A intenção não era essa e, de verdade, eu aprendi durante o meu processo de autoconhecimento, né, dessa jornada aí de bons anos, 20 anos aí mergulhada em autoconhecimento, que as respostas elas não são as mais importantes. O que é realmente importante, o que me ajuda demais a expandir consciência são as perguntas. É cada vez mais aprender a fazer as melhores perguntas para o meu espírito, fazer as melhores perguntas para a minha guiança, fazer as melhores perguntas para o universo, fazer as melhores perguntas para a fonte criadora. É aprender a fazer as melhores perguntas, é que a partir daí eu crio um liga-pontos dentro desse pequeno universo que sou eu, para que eu vá expandindo a minha visão, expandindo a minha mentalidade, expandindo inclusive o meu corpo para outros lugares, para novas direções, para novas visões, sabe? Para que eu possa olhar para o aqui e agora de um outro lugar, sabe? Ampliando meu espaço de observação sobre mim mesma, sobre o meu negócio, sobre o lugar onde eu estou e sobre o lugar que eu quero estar e que eu quero transitar e que eu quero me mover o meu negócio. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: criem seus momentos de pausa. Não é necessário você sair 7, 10 dias. Inclusive, se você não pode. Se você pode, eu até te digo que seria muito bom para você sair aí uns 5 dias, sabe? Se desconectar, fazer esse detox. Porque hoje a gente vive num momento, essa contemporaneidade, essa modernidade, o excesso de informações que a gente recebe é muito grande, os nossos olhos cansam, sabe? A gente tem aí um cérebro maravilhoso que tem uma capacidade gigantesca de absorver informação. Os nossos olhos são essas lentes que captam essas informações todas, de cores, de movimentos, de letras, palavras, frases, e que vão sendo decodificadas para dentro de nós. E dentro de nós já existe aí um universo inteiro de informações que a gente precisa transcodificar e que se misturam. Então, isso cansa muito, né? Acelera a nossa atividade mental, isso gera maior cansaço, um maior gasto de energia. E o que é muito importante nesses momentos de pausa, um grande produto, vamos dizer assim, um resultado, algo extremamente bom e saudável para a gente em dar essas pausas,
é a gente poder se observar melhor, podermos, a partir daí, fazermos escolhas mais conscientes, porque a gente não consegue mudar aquilo que não conhece, a gente poder perceber o quanto estamos no automatismo, né? Porque a gente não consegue fazer escolhas conscientes repetindo padrões de comportamento que foram criados a partir de uma série de repetições de sentir e pensar. Então a gente precisa dessas pausas para a gente poder olhar para a gente poder se perceber, se observar e limpar um pouco, sabe? Essas informações todas que a gente recebe. Uma coisa que eu tenho refletido muito e que eu quero deixar aqui para vocês também nesse bando de coisas que eu trouxe, será que só existe um caminho? Será que só existe um caminho para o sucesso? Será que só existe uma fórmula para o sucesso? Será que essa fórmula que vendem para nós o tempo inteiro, para mim, para você, de caminho de sucesso, será que só existe esse caminho? Eu acredito que não. Se somos seres únicos, se Deus, a fonte criadora, fala conosco desse jeito único, porque ela fala conosco através de quem nós somos, através da nossa identidade espiritual, a partir da nossa linguagem, do nosso repertório espiritual. Então, será que só tem um jeito? Nesse universo imenso de infinitas possibilidades, só existe um jeito? Não, definitivamente não, deusa. Existe um caminho de sucesso que é seu. Qual é esse caminho? Essa resposta só você tem. Só você tem. Existem alguns princípios, sim. Existem alguns passos, sim. Mas a forma como você vai colocar esses passos para rodar na sua vida, a forma como você vai construir esse trilho é sua. É unicamente sua. E está aí a beleza da vida, da sua criação, do seu negócio, da sua transformação, do seu servir no mundo. Então, respeite os seus momentos de pausa, deusa. Respeite aquilo que teu corpo está convidando você. Não permita, não deixe que esse convite que o seu corpo faz para você vire uma convocação, vire uma sentença e ele te derrube. Porque se você não ouve o teu corpo, ele vai te parar. Não tenha dúvida disso, tá? Falo isso por experiência própria. Se você não escutar o teu corpo, ele vai encontrar o caminho para te parar. Porque existe amor. Existe amor. O sintoma, ele é um processo de regulação por amor. Então, escute o seu corpo. Entenda que você é um ser feminino que tem ciclos diferentes, tempos e movimentos diferentes. E isso é lindo. Isso é você. Isso é ser mulher. E ser mulher é uma bênção, é uma dádiva. E que você, como ser feminino, serve ao espírito. Que você, como ser feminino, é água, é inteligente. E você, como ser feminino, tem como aspecto primordial a qualidade e não a quantidade. Então seja estratégica, inteligente e escute, porque isso vai fazer com que você abra espaço e essa energia que estava sendo utilizada para sobrevivência, para que você possa, essa energia que estava sendo utilizada para essa atividade excessiva mental, ela possa ser usada para você criar. Para você realmente colocar no mundo aquilo que vem da tua alma, do teu coração, realmente ser mais criativa, ser mais inteligente, mais estratégica e obviamente a partir daí gerar bons resultados para a sua vida e para o seu negócio. Tá bom, minha deusa maravilhosa? Espero que esse vídeo tenha te servido, tenha trazido para você aí algumas cutucadas fraternas para que você possa se olhar, se observar, perceber se você está no momento de respirar, de parar, de tomar um fôlego para poder voltar
com mais força, com mais energia. E essas pausas podem ser feitas aí durante o seu dia, durante a sua semana. Se você não tem possibilidade de tirar 2, 3, 5, 10 dias de descanso, tire um me time durante o seu dia, sabe? Estabeleça na tua agenda, no teu planejamento, um tempo, sabe? Para aquele momento do seu chá, no momento de você sentar, se desconectar um pouco de tudo isso e respirar. Respirar, se observar, se conectar, olhar para você. Certo, deusa? Um beijo gigantesco para você, uma semana extraordinária com muitas bênçãos e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, não se esquece de se inscrever no canal e manda aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Me manda temas que você quer que eu traga aqui pra gente poder conversar, bater um papo. Que estamos juntas nessa jornada. Deusa, um beijo, boa semana.